mercado da cannabis hoje com esses dois palestrantes incríveis que entendem muito sobre o assunto. Estaremos agora com o Giorgio Volonghi, da Aleda, e com a Maria Eugênia Riscala, da Kaya Mind. Bem-vindos. E a Maria Riscala é formada em Relações Internacionais pela FAAP, com Master em Consumer Insights pela ESPM. Sempre trabalhou na área comercial de empresas de diferentes segmentos e possui 6 anos de experiência no mercado da cannabis. Foram mais de 5 anos de P&G, além de ter trabalhado também como consultora para agências de estratégia cultural. Bem-vinda, Maria. Obrigada, é um prazer estar aqui. Palmas, pessoal, por favor. E Giorgio Volonghi, que é CEO da HBT, uma das maiores empresas de tabaco do Brasil, grupo dono das marcas Aleda, King, High Tobacco, A Crema, Rainbow e Tabaquim. Também é sócio da Aleda, a marca de seda e papel transparente para enrolar que conquistou o mundo e ainda está à frente do Mayon Hotel, um hotel boutique no litoral baiano. Juntamente com seu irmão, Renato, ele transformou um sonho de adolescente em um império. A HBT começou pequena, mas com muita dedicação e paixão, se tornou uma das maiores empresas do setor. Bem-vindo. Palmas, por favor. Obrigado, parabéns. obrigado. Obrigado pela oportunidade. E agora a palavra está com vocês, fiquem à vontade. Muito obrigada. Bom, pessoal, prazer. Depois dessa descrição é até difícil, então não vou me apresentar, porque acho que ela fez um super bom trabalho. Mas, para quem não sabe, eu tenho aí a oportunidade de falar de cannabis há 10 anos no Brasil. E, junto com o meu sócio, a gente criou a primeira empresa de inteligência de mercado. Então, quando o Giorgio chamou para essa palestra, a gente ficou pensando muito no que a gente podia trazer para vocês. E a gente quer trazer um pouco de dado junto com realidade. É muito fácil olhar um número, às vezes, numa planilha. Mas é muito difícil, às vezes, fazer aquele número acontecer no dia a dia, quando você é uma empresa, quando você está trabalhando nisso. Então, o Giorgio, com 18 anos de experiência em marcas, a gente vai fazer algumas provocações aqui de tamanho de mercado, quanto movimenta, quantas pessoas, quanto que gera de emprego. E o Giorgio ele vai ajudar a trazer a realidade por trás de uma empresa para compor todos esses números, porque não adianta nada eu falar aqui 300 milhões, se a gente não entender o que faz acontecer esses 300 milhões. Boa, Magé. Bom, boa tarde, boa noite para todo mundo. Acho que é importante dividir com vocês todos como que começa a nossa relação, a relação das nossas empresas com a Kaya Mind e representada aqui pela Magé. A gente começou há 18 anos atrás e o crescimento sempre foi muito difícil porque os dados nunca estiveram disponíveis. O nosso mercado, por ser tratado como um mercado pequeno, secundário, não importante, enfim, cada um se expressa de uma forma, nós sempre fomos muito carentes de dados para que tomássemos as nossas decisões, para que o corpo, o conselho, pudesse tomar uma decisão baseada em dados e não em achismo. Então, a nossa relação começa, não sei, alguns anos atrás, quando a gente contrata a Kaya, recém-chegada no mercado. Primeiro cliente da Kaya. E a Kaya começa a fornecer dados para as nossas companhias, dando condição para que a gente tomasse decisões mais inteligentes, né? Então, a gente vai dividir com vocês, como a Magé falou, a importância, a dimensão, o que está acontecendo agora, principalmente nesse segmento que a HBT atua, falando um pouquinho de tabaco, seda, filtro, acessórios. E como é que a gente fez, como é que a gente faz para atuar no dia a dia, que é fundamentado por dados. E agora que os dados vieram, são dados significativos, né? A gente consegue entender melhor o mercado. Então, vou passar para a Magé agora a palavra, que vai nortear a gente nesse bate-papo que a gente vai ter com vocês e poder dividir o que eu acho que é importante, o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse aí desse lado, o que fez, ou o que faz, ou o que é mais importante nessa trajetória. E o mais importante são dados, informação. Boa. E, bom, gente, para começar a nossa conversa, eu não tinha como falar um pouquinho do que são os subsegmentos da cannabis, porque acho que se vocês estão aqui, vocês já sabem que a cannabis faz coisa pra caramba. Então, quando a gente fala de mercado da cannabis, a gente está falando do quê? Porque a gente vai falar de mercado regulado, a gente vai falar de mercado ilegal, são duas coisas bem diferentes.
Então, hoje a gente quis trazer para vocês, gente, acho que todo mundo está vendo o tamanho da feira, né? Está significativa. São todas empresas reguladas, que geram impostos, geram empregos, pagam tributos. Então, hoje, para vocês entenderem um pouquinho, a gente tem a cannabis medicinal. Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Há aí um grande debate se essa é a melhor nomenclatura para esse tipo de uso ou não. E ela já movimenta, ano passado, ela movimentou 699 milhões de reais no Brasil. E aí a gente pensa, pô, é muita coisa, né? Tinha mais de 500 mil de pacientes de cannabis medicinal já no país. Aí a gente começou, o Giorgio provocou isso na Caia, que era, tá bom, mas e os mercados adjacentes, né, ao da cannabis? Porque quem usa cannabis usa tabaco, às vezes, usa seda, usa filtro, usa piteira. E eu tenho uma empresa baseada nisso. Então, a gente começou a mapear o mercado de adjacentes a cannabis, digamos assim. E, pasmem, a gente conseguiu mapear 6 mil produtos, 1.500 CNPJs únicos, trabalhando de diferentes formas desse mercado e entrando ou dentro de uma head shop, né, ou dentro de uma tabacaria, ou dentro de uma grow shop. E aí, Giorgio, eu queria perguntar, assim, ouvindo esses números, né, você tem mais de um CNPJ, mas vamos dizer que isso é um grupo, com uma linha de produtos até que extensa. Mas 6 mil produtos, gente, é mais produto do que tem, às vezes, numa farmácia, tá? Então, a gente está falando de muito produto capaz, que a Caia teve capacidade de mapear. Imagina o que a gente não perdeu no caminho. Como que você, como dono de empresa, vê essa amplificação do portfólio? Bom, vou trazer algo mais recente. Então, faz 3 dias que a gente fez uma coletiva de imprensa. Essa coletiva de imprensa para os principais veículos de comunicação do nosso país e fora. Foi feita num grande hotel aqui em São Paulo. E a base do que foi apresentado foram esses números. Então, para vocês terem uma ideia, levantou-se que esse ano, em seda, que é um item de 6 mil, quantos? 6 mil 6 mil itens. Seda, esse ano, vai vender uma estimativa de 300 milhões de reais. Seda. E, para esse número não ficar perdido, acho que a Magê depois vai esclarecer isso melhor, foi usada uma metodologia que está disponível, que tem embasamento científico e que tem pessoas altamente competentes para fazer esse trabalho. Ao passo que o mercado de tabaco para enrolar, isso é importante, porque as pessoas ligam o tabaco a cigarro, muitas vezes. O tabaco de enrolar esse ano vai gerar em torno de 600 milhões de reais. 2 itens de 6 mil itens. Então, se você pegar no nosso segmento, onde a gente fuma, usa seda, usa o tabaco e usa o filtro, a gente está falando de 1 bilhão em faturamento esse ano. Então, como empresário no segmento, atrelado a isso, hoje as companhias têm 200 e tantas pessoas diretamente na companhia, trabalhando no segmento, em prol disso tudo que cada um de nós estamos aqui fazendo, cada um com seus objetivos e os mais diversificados, né? Você tem a estrutura educacional, social, indústria, enfim, tantos pilares que a gente tem. Então, são números que assustam, ou seja, incentivam, acho que é a palavra correta. Anima, né? É muito mais fácil, gente, trabalhar num mercado que só cresce, tá? Para quem não sabe, antes disso eu vendia fralda. E é triste trabalhar num mercado que o gráfico só cai. Vai bater meta de venda, com todo mundo parando de ter filho. Pô, cannabis nesse aspecto é uma delícia. Para quem é analista, para quem é empresário, é cheio de desafio, tá? Obstáculos infinitos. A gente vai fazer uma provocação aqui já sobre regulatório. Porque quando a gente fala de regulatório, eu lembro muito das nossas conversas com o Giorgio, com o time de jurídico dele, que a gente dava uma ideia e eles, não pode. Aí virou quase um mote nosso. E aí, será que dessa vez pode ou não pode? Porque, cara, é difícil pra caramba e tem que ser. Tá? Ninguém aqui tá virando e falando assim, não, tem que liberar a venda de... Não, tem que ser difícil. Cannabis medicinal também tem que ter seus regulamentos. Não sei se tem que ser como está hoje, né? Que está sendo tratado igual o Rivotril.
Mas se for ser vendido dentro da farmácia, tem que sim buscar estabilidade, padrão de segurança. E aí a gente deixa para fazer em casa aquilo que é mais artesanal, né, que cada um quer fazer. E aí até para falar um pouquinho desses dados e dessa metodologia, porque acho que ajuda a fazer minha próxima pergunta para o Giorgio, quando a gente foi mapear, a gente precisava entender também toda a cadeia. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o Giorgio fabrica. Aí ele vende para um distribuidor, ou direto para o ponto de venda. E aí é esse ponto de venda que vai vender para o consumidor. Então, quando a gente fala de venda de tabaco, ou venda de seda, ou venda do que for, a gente não está falando de uma cadeia curta. A gente está falando de uma cadeia que já envolve um monte de gente. E acho que isso também é uma provocação muito interessante. Quantas pessoas você já tem na sua empresa hoje, John? Hoje, diretas, registradas, em torno de 200. Gente, assim... Mas se for falar com a lavoura, com o trabalho, todo mundo envolvido, umas 350 pessoas já. Então, pensa que um mercado, que a gente adora falar que cannabis medicinal é grande, que é uma revolução, mas tem um mercado acontecendo hoje, que é legal. É um mercado que já dá para começar a trabalhar com branding, por exemplo. Então, a marca da Aleda, por exemplo, é uma marca que, quando a gente foi começar a trabalhar com o Giorgio, eu perguntei para os meus tios que fumam um. Pô, vocês conhecem a Aleda? Eles, claro, pô. Como assim? Você acha que a gente fumava o quê na praia? Porque todo mundo conheceu a celulose, porque se tornou o melhor papel para fumar na praia. E a celulose foi uma inovação que vocês trouxeram, né? Como que foi um processo assim de trazer algo tão inovador, tão novo, para um mercado que, pô, querendo ou não, o mercado de tabaco, de novo, ele não tem nada, né? Bom, vou tentar resumir. Essa pergunta é legal. Muita gente faz essa pergunta para nós, para mim e para o Renato. Eu sou irmão do Aleda Man, quem inventou, quem adaptou essa matéria-prima, que era a celulose. Então, em 2006, a gente lançou a celulose e, no primeiro ano, a gente chegou a 51 países, num mercado que a gente conseguiu quebrar uma hegemonia que começa em 1542, se não me falha a memória, a primeira marca de seda no mundo. E de 1500 e tanto a 2006, sempre teve o papel branco e o papel unbleached, o papel sem cloro. Em 2006, a gente chega com a celulose, ela vira um ineditismo, e esse ineditismo leva a gente, o Brasil, a nossa marca, isso a gente tem muito orgulho de falar. O Renatinho, meu irmão, o Aleda Man, nos trouxe essa oportunidade, né? Então, ele foi o responsável para que a gente pudesse entrar nesse mercado. Naquela época só tinha Colomi e alguma coisa de smoking que vinha, então a gente sempre teve a smoking como um incentivo para a nossa vida, e foi assim que começou, né? E depois de 18 anos, lançando papel, lançando tudo, a Aleda, ela tem um sinônimo ainda de celulose, e ela ainda acredita em... tem uma parte significativa aí do share do faturamento da companhia. Não, e mais que isso, eu acho que ela ainda segue sendo um dos produtos que todo mundo olha e fala, eu sei que isso não existe no resto do mundo. Porque, tirando a marca de vocês, né? Quando a gente não vê a marca de vocês, porque é uma coisa que não tem, gente. E é uma coisa muito doida, assim, para quem já teve a oportunidade de visitar outros países. Você sempre entra no mercado e fala, cara, como o mercado é diferente, padaria, pô, como é diferente, farmácia, pô, como é diferente. Tabacaria não é tão diferente. Deixa eu contar para vocês, tem várias marcas que você vê lá na gringa, tem várias marcas internacionais aqui na feira. Só que isso é uma coisa interessante. O Brasil cresceu em 34% o número de empresas atuando nesse mercado entre 2023 e 2024. Gente, isso é relevante, tá? Porque lembra que eu falei de 1.500 CNPJs. Lembrando, desculpa te interromper, mas não sei quantos empresários aqui tem, ou quem busca essa informação no mercado, não existe nada que cresça 34%. Não existe nada, nenhum segmento que cresça 34%. Não. E mais do que isso, de forma sustentável, né? Porque, na verdade, a gente está melhorando o produto. Então, ninguém aqui está vendendo para mais usuários. Aliás, existem vários estudos. A Mercedes, outro dia, deu uma palestra comigo que falou, inclusive, que os estudos do IRCA, no Uruguai, provam que não há aumento no número de usuários de maconha. O que há é um aumento na idade média de quem começa a fumar maconha. Então, olha que loucura. A regulamentação
Não aumenta o número de pessoas que fumam, mas muda a idade que a galera começa. Por quê? Porque você tem mais educação. Falei o que você ia falar. Eu acho que esse é o fundamento da gente estar aqui. Então, a gente está buscando, a gente está falando aqui de empreendedorismo, está falando de marca, está falando de história. Mas, ao fim e ao cabo, eu acho que todo mundo luta e tem o objetivo de trazer educação para que quem seja do medicinal e tenha acesso, enfim, não é um discurso político, mas que tenha condição, o recreativo e todos os outros pilares, é por intermédio da educação. Então, o Uruguai, como a Magê falou, a gente teve um encontro com os fundadores da Expo Cannabis Uruguai, e isso está em dados, tá? Não tem achismo. Então, isso é uma coisa muito legal para dividir com vocês, que é esse apoio que a gente tem e o objetivo, a educação independente do pilar. Eu acho que esse negócio de pegar regulamento... Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que falou, pô, eu não sei como agregar minha experiência internacional nesse mercado. E eu acho que o melhor jeito é a gente ver o que precisa ser adaptado. Porque tem muita coisa legal lá fora. E tem muita coisa que a gente precisa dar uma tropicalizada. Porque Brasil não é Estados Unidos, Brasil não é Europa, não vai dar certo copiar e colar. A gente teve um outro processo de proibição, a gente tem um mercado bem diferente proibido do que outros países tiveram. Então, dá para usar de referência. Sabe aquela coisa que você olha e você fala, ai, que bonito, agora eu vou pegar essa referência e eu vou fazer algo meu, bem personalizado? É isso que a gente tem que fazer com regulamentação aqui no Brasil. E, gente, eu gosto muito de uma coisa que meu sócio fala, que é a lei antifumo, né, de cigarros mesmo, ela diminuiu muito o consumo de cigarros industrializados no Brasil e foi com campanha de educação. A gente parou de ver Marlboro no carro da Fórmula 1, por exemplo, porque ela tem o seu papel. E aí eu até te pergunto, Giorgio, como que é atuar como empresa, um grupo que tem empresas que estão em regulamentações tão diferentes? Porque eu sei que falar de seda e falar de tabaco são duas coisas completamente diferentes. Essa pergunta é legal, nunca ninguém fez. Bom, é bem difícil, né? Partindo do princípio que a companhia está sitiada no berço do tabaco nacional. Então, esse tabaco amarelinho que todo mundo gosta, esse Golden Virginia maravilhoso que todo mundo fala, ele só nasce em um lugar na perfeição que todo mundo busca, que é no Brasil e é no interior de Porto Alegre, numa cidade que chama Santa Cruz do Sul. Não é à toa que todas as Big Riders estão lá. Então, Souza Cruz está lá, Philip Morris está lá, JTI está lá, todas as grandes companhias estão lá. E quando a HBT vem para essa cidade, que é uma cidade colonizada pelos alemães, então imagina como é fácil passar por essa muralha, numa cidade que é comandada pelas fumageiras tradicionais, e a gente representando uma classe, um público, uma relação, enfim, eu não sei qual é a palavra de usar, de gente que fuma maconha. Quando a gente chegou na cidade, nós éramos os empresários maconheiros e 130 mil pessoas falavam que eram os empresários maconheiros e todas as portas da cidade estavam fechadas para nós. Todas, sem exceção. Passaram-se alguns anos, esse é o 6º ano da gente na cidade, então hoje a gente gera uma baita renda para a cidade, a gente tem um monte de gente empregada e de forma legal, a gente é atrelado a todos os sindicatos que vocês podem imaginar, a gente tem todas as NRs que vocês podem imaginar dentro de um negócio, e todas as grandes estão de olho em nós. Então, a importância de fazer um trabalho correto, então está aí o sustentável, que é você ter legitimidade enquanto trabalhador, então uma coisa legal. Todo mundo que trabalha lá na nossa indústria, a gente pega na porta de casa e devolve na porta de casa. Então, isso são coisas que a gente exerce no dia a dia, que mostram que nós, a nossa classe, a classe de quem fuma, essa é a classe que eu estou falando e eu acho que eu pertenço, né? A classe de quem fuma, começou a ser vista numa cidade colonizada por alemães, com muralhas, com preconceitos, com tudo que vocês podem imaginar de difícil. E a gente está lá, e hoje a gente é uma empresa super respeitada, participando de toda a cena,
com relação em todas as áreas, fornecimento, política, sindicatos, e podendo abrir a porta e fazer tudo isso. E uma coisa legal que você perguntou da Aleda, eu acho importante dividir isso com vocês também. A Aleda é que catapultou, deu esse improve, jogou a gente para frente para incorporar novas marcas. Então, nosso grupo hoje, com 7 marcas, mais de 50 SKUs, elas são oriundas da Aleda. Então, a Aleda ela é nossa referência como empresários, a primeira marca nacional, e que o nosso conselho, que além de ter essa estrutura, para que a gente pudesse fazer parte da organização do evento, né? Então, hoje a gente entende que consegue ajudar a todos os pilares, porque a gente conseguiu criar, junto com todos os organizadores, esse evento. Que estão lá os advogados, que estão lá os empresários, a indústria e a educação, os palcos. Então, acho que esse que é o grande barato. Não, é certíssimo. E você sabe que você estava falando de os maconheiros chegaram na cidade, e aí eu vou trazer uma provocação para vocês, tá? A gente falou que a gente ia trazer números e um pouquinho de comentário da realidade, né? Bom, esse ano a gente conseguiu estimar o mercado de tabaco. A gente está há 4 anos tentando fazer isso, tá, gente? Foi difícil, pacas. Conseguimos estimar o mercado de sedas, conseguimos estimar um pouco desse mercado em volta e chegar num mercado total que se movimenta. E aí a gente falou, tá, e consumidores? Quantas pessoas estão girando esse mercado, né? E eu não vou entrar em números de tabaco, tá? Porque aí mistura muito, porque tem muita gente que usa o tabaco para fumar maconha, tem muita gente que só usa o tabaco, tem muita gente que usa separado ou junto. Não esquece dos rachicheiros. Eu falei junto, tô olhando ali pro Dick, me inspirei nele. Não, tô zoando. Mas, gente, então eu vou contar para vocês. Esse ano, o país vai fechar com mais de 600 mil pacientes medicinais. E, segundo as estimativas da CAIA, temos 2,8 milhões de pessoas que usam maconha regularmente. Tá? Isso é uma quantidade considerável. Quantas pessoas... O Thiago, que é um cofundador, eu adorei na reunião de 3 dias atrás para a imprensa, que ele divulgou para a imprensa quantos baseados são fumados por minuto. 4,6 mil baseados são fumados por minuto no Brasil. Gente, é muita coisa, tá? Assim, 2,8 milhões de pessoas fazendo consumo de qualquer coisa é muita coisa, entendeu? Tipo, tá tudo bem. Tem gente que fala, não, mas isso é pouco. Não é pouco. Tem país com menos gente que isso. É um Uruguai fumando maconha todo dia. Aqui, no Brasil. É verdade. Então, assim... É para esse público que o Giorgio vende. Ele também fala. Então, quando ele chega e ele assume isso também, ele entende da cultura. Então, eu nunca esqueço quando ele falou para a gente do A Crema. Que eu falei, cara, que nome. Desculpa, Giorgio. Eu nem sei se isso é a coisa que você mais ama desse produto. E ele amava. Mas é isso. E aí eu queria que você... Eu fumei High Tobacco a vida inteira e troquei para crema. Só pelo nome. Ou não, porque o produto é muito bom. Não, só porque ele é foda mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouco, Giorgio, como que é criar produtos, quando você acredita neles e quando você conhece o público que vai usar o produto. Porque é muito diferente, gente, da gente fazer um produto para quem a gente não conhece, para quem a gente não é. A Caia fala muito isso. Pega o que você sabe, vai fazer o que você sabe, você vai fazer mais bem feito. E acho que o Giorgio, com as marcas, conseguiu, né, trazer um pouco isso que você e o Renato traziam da vida inteira e colocar essa cara nos produtos, que é por isso que todo mundo gosta. A gente conseguiu isso numa fase da nossa vida nós mesmos. Então, o Renato, nunca vou poder deixar de falar dele, não só pelo amor como irmão, mas como pessoa, pela oportunidade. Então, quando ele lança a Leda, quando a gente lança as 2, 3 primeiras marcas, nós fizemos o trabalho porque a gente usava e acreditava naquilo. Mas toda a base da nossa empresa dali para frente foi dividindo para multiplicar. Então, você me perguntou se é fácil. Ser o cara que está na linha de frente é difícil, porque você tem uma linha tênue entre o que você acha e o que é.
E quando você tem o poder da última palavra, isso tem um peso dobrado. Então, a gente aprendeu nos últimos anos e vem exercendo, que é dividir conhecimento, trazendo as pessoas para criar uma estrutura, um produto, enfim, seja lá o que for. E aí se tornou mais fácil. Foi mais difícil dividir e largar isso, mas foi mais fácil quando a gente viu que o resultado era melhor, né? Então, foi incrível. E aí, também, como a gente vai começando a se encaminhar para o final, para a gente ter um tempinho para abrir para perguntas, caso tenham, eu acho que um dos dados mais relevantes, já que vocês gostaram muito do 4,6 mil baseados por minuto, é vocês pensarem quantos bilhões isso gira. E sim, gente, são bilhões, tá? Nem dá para falar de milhão quando a gente fala de maconha, porque o milhão... Você começou a pensar em maconha, já chegou em milhão. Então, muito rápido, você chega no bilhão. E aí é muito duro, né? Porque a gente está no país do prensado. E a gente está no país do Ice a 120. Então, assim, como fazer essa conta? Porque quem fuma o quê? E a pessoa que fuma os dois. Quanto fuma de um, quanto fuma de outro. E para quem não conhece a CAI, a gente faz pesquisa pra caramba, tá? Então, a gente tinha muita informação para tentar chegar nisso. E, bom, a gente chegou aí nas nossas contas, amém ao meu sócio, que é o mago das matemáticas, porque eu mesma não saberia fazer a conta que ele fez. A gente está falando que esse país gira entre 4 e 11 bilhões de reais ao ano no mercado ilícito de maconha. E isso, sozinho, se fosse tributado, poderia girar entre 1 e 4 bilhões de reais em tributos, se a gente pensar aí num tributo de 30%. E que poderia virar educação, né? Algo que é criminalizado hoje. Então, eu vou trazer um dado que bate na minha cabeça todos os dias. 30% de todas as pessoas presas no Brasil, não vou entrar na questão racial, 30% de todo o país é porque fuma maconha e foi pego com 100 gramas de maconha. Tá bom? 30%. E cada pessoa dessa custa, se não me lembro, isso é Caia Mind, tá? Isso não é conhecimento meu, não. Mas eu acho que custa R$2,5, alguma coisa assim, cada maconheiro desse para o Estado. Então, juntem esses números e vejam o que cada um de vocês, de nós, podemos fazer para poder contribuir com toda essa história e cada um com a sua força. Não, só ia contribuir que são 800 mil presos, então 30% a gente está falando de mais de 200 mil pessoas presas por crimes relacionados a tráfico, e o estudo do IPEA é que a maioria dessas pessoas está presa por pequenas quantidades. Então, assim, é muito duro, gente, são 200 mil pessoas, é uma quantidade considerável. Mas, Alec, eu não queria te cortar, não. Não, não era cortar. Eu nem sei se podia fazer isso. A gente tem aqui um númerozinho que está acabando, e eu vi um monte de gente balançando a cabeça. Eu não vou poder fazer com muita gente, mas eu queria abrir para uma pergunta. Tem alguém que tem alguma curiosidade ou queira fazer alguma pergunta? Que o primeiro que levantar eu falo. Fala, irmão. Quando vocês estão falando de uso regular, vocês estão falando de quanto? De 4 baseados por dia, 4 por semana? Só para a gente ter uma relação. Assim. Estou olhando para o meu sócio aqui para ver se eu puxo uma cola, porque você me fez uma pergunta da parte da metodologia da matemática, mas assim, eu sei que a gente considerou diferentes parâmetros, tá? Porque, gente, toda generalização não é difícil, toda média é problemática, tá? Porque média é média, mas daí quando você multiplica, né? Então, assim, eu sei que a gente considerou diferentes consumos dependendo do preço da maconha. Então, E, é legal também dividir com vocês, todos os números da CAIA estão disponíveis para vocês por intermédio de um anuário, e ali está disponível a métrica a ser questionada. Porque o grande barato é trazer o número para vocês, mas dizer como é que a gente foi foda, né? Vocês, como é que chegaram nesse número? Que é o que a gente apresentou para a mídia há 3 dias atrás. Então, você imagina que a gente, na frente de toda essa mídia, Globo e tudo isso que a gente quer
furar e trazer essa mensagem para todo mundo, a gente teve que chancelar isso. E é essa mídia que a gente está buscando, por intermédio da feira, dos eventos, das palestras, se tornar o maior evento, né? Se tornar a referência. Ainda não sei, vamos esperar sair o resultado do Ibope, mas a gente espera ser e espera que isso seja importante, não só para nós, mas para cada um de vocês que estão aqui. Uma pena, nosso tempo está terminando, então eu vou me despedir aqui de vocês, agradecendo. Eu vi que chegou um monte de gente nesse bate-papo. Quero agradecer a cada um de vocês. Se algum de vocês quiserem conversar depois no nosso stand, nos próximos dias, eu estou à disposição de vocês. E obrigado. Obrigado pelo tempo e obrigado pela atenção de todos, tá bom? Valeu. Obrigado. Abre para eles o microfone, gente, por favor. Alô, alô. Então, eu só queria agradecer também. E para quem não sabe, agora vai ter o filme do Dick e da Mila na Estrada, que vai ser incrível. E eu espero que vocês também vejam o filme com um novo olhar e que esses dados tenham aberto a cabeça. Obrigada. Libera na frente, vamos ali.